Olá, irmãos, olá, irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, com muita alegria, a gente inicia mais um momento de oração, mais um momento de partilhar a palavra de Deus, de pedir a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e com certeza esse será um momento muito bonito para nós e para a nossa vida. Deus seja louvado sempre pelo amanhecer desse dia. Creio que eu posso dizer isso junto contigo. Deus seja louvado por mais um dia, pela gente estar aqui, pela gente conseguir, dar um passo a mais e pedir que o Senhor sempre venha em nosso auxílio. E Ele vem. E Ele vem com a sua proteção, Ele vem com o seu olhar, vem com a sua ternura e vem, com muitas coisas belas até nós. Deus seja louvado. Deus seja louvado por mais esse momento. Deus seja louvado por amanhecermos. Deus seja louvado pelas lutas que nós teremos neste momento. Deus seja louvado, por este final de semana que se aproxima. Deus seja louvado por tudo aquilo que a gente vivenciou nesses últimos dias, nesta semana que se passou. Deus seja louvado por tudo isso. E acima de tudo, hoje nós temos aquele evangelho em que Jesus dá aquela pausa um pouquinho e senta com os seus discípulos, conversa com eles, Conversa com eles um pouco para, assim, pedir a paz, pedir a proteção, pedir o amor, e com toda certeza, isso sempre virá, sempre será uma forma muito bonita, Sempre será uma forma muito bonita de Jesus acalmar o coração dos discípulos, como Ele também deve acalmar o nosso coração. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa sentar um pouco, parar as atividades, parar aquilo que nós estamos fazendo, para recompor as nossas forças, para recompor as nossas energias, e assim com certeza, E assim com certeza avaliar muitas coisas bonitas que a gente vivenciou, mas também avaliar as coisas que foram difíceis, as coisas que não deram certo, as coisas que talvez a gente precisa até mudar a direção. Hoje o Senhor vai falar de perseguição. Hoje o Senhor vai falar de situações delicadas. Hoje o Senhor vai falar de perseverança, de perseverar até o fim. E com certeza, Com certeza a gente consegue fazer isso. Com certeza, A gente consegue dar um passo muito bonito na nossa vida. E é assim, E é assim que a gente consegue, É assim que a gente consegue seguir em frente. Nesta parada, nesse olhar para a nossa vida, para aquilo que está ao nosso redor, a gente consegue pedir forças para o Senhor nos ajudar. E Ele sempre nos ajudará muito. Então, é por isso que a gente agora vai pedir primeiramente a ação do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquilo que está ao nosso redor. Deus,
vem em nosso auxílio. Deus nos ajuda cada vez mais. Deus, coloca a mão sobre a nossa vida através de tantas pessoas amigas, através de tantas coisas belas. Iniciamos este momento de oração pedindo a luz e a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é assim também que a gente se coloca na presença de Deus, pedindo esta força muito grande que vem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, eu desejo a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no seu grande amor e na sua presença. Bendito seja Deus que hoje te dá esta oportunidade de escrever mais uma página na sua vida. E olha só, vamos colocar no nosso coração a palavra de Deus. A palavra de Deus que hoje é retirada de Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 23. Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. E quando vos entregarem, não fiqueis preocupado de como falar ou de como dizer as coisas. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade,
fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha que evangelho interessante, esse que nos é colocado hoje. Olha que evangelho interessante. É um evangelho que ele é aquela paradinha que a gente precisa dar para se reagrupar, para se recompor. Mas é Jesus que pede para os seus discípulos pararem um pouquinho, descansarem e fortalecerem a sua vida. Eu não sei se você costuma fazer isso, mas a gente aprende uma coisa muito bonita, que nem o melhor, o mais bem preparado soldado aguenta permanecer a vida toda no campo de batalha, se defendendo e atacando. Nem o melhor, nem o mais bem preparado soldado, aguenta viver a vida toda se defendendo ou atacando. É por isso que hoje a gente vê nosso Senhor Jesus Cristo fazendo um pedido para os seus discípulos. Venham cá, vamos sentar um pouco, vamos descansar, vamos conversar. E olha como é bonito isso. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos conversar sobre o que está acontecendo. Mas o que estava acontecendo ao redor dos discípulos? Já começava perseguição, o cansaço já começava a tomar conta deles, sabe? O desânimo tomava conta deles também. E agora precisa acontecer uma coisa muito bonita. Agora eles precisam se proteger e proteger um ao outro. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo hoje vai trazer, uma expressão muito forte, O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Veja, essa expressão de Jesus, ela é muito forte. Ela é muito forte, ela até assusta. Mas a gente hoje pode olhar um pouquinho ao nosso redor e nós vamos ver que isso está acontecendo. Inclusive dentro de famílias, a gente está vendo que um se levanta contra o outro. Mesmo dentro das nossas famílias, a gente está vendo uma coisa, que é triste da gente perceber, Parece que é difícil a gente conseguir se dar, a gente conseguir estar bem, a gente conseguir conversar, a gente conseguir se acalmar. Veja o que é que a gente está vivenciando, nesses últimos tempos. Quantas notícias a gente tem visto dentro de nossas casas, Veja até quantas coisas acontecem dentro das nossas famílias, aonde deveria ser um porto seguro, um local de aconchego. E aí a gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar. Hoje, esta palavra de Deus, ela vem abrir os nossos olhos, porque a gente não pode viver uma ilusão. A gente não pode viver uma ilusão.
Não adianta eu aqui dizer para você que basta rezar e nunca mais algo de ruim ou complicado vai acontecer para você. Não, eu não posso falar isso e eu nem devo falar isso. Mas olha só, hoje, né? Hoje a gente olha para a nossa vida e a gente sabe que tem momentos assim. É por isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai lembrar uma coisa muito importante. Nesta vida nós teremos provações, nesta vida nós teremos privações, nesta vida nós teremos situações delicadas, complicadas, né? E aqui eu gostaria apenas de lembrar alguma delas, né? Alguma delas. A gente, né, creio eu que estamos saindo de uma pandemia, de um momento muito cruel, que eu não estava preparado, que você não estava preparado, que as nossas famílias não estavam preparadas. Sabe, a gente, né, quem diria que nessa época da humanidade a gente veria uma guerra tão forte, tão terrível e que também nos atinge, né? Quem diria que nesta época a gente veria tantas situações complicadas acontecendo. E aí a gente vai perceber que tudo isso, né, faz parte, né? Faz parte deste mundo. Tudo isso faz parte. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vai nos lembrar uma coisa muito importante, uma coisa muito bela, que a gente deve perseverar. Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, quando Ele chama os seus discípulos para conversar, é aquilo que talvez vai acontecer neste final de semana. Eu não sei a tua programação, eu não sei tudo aquilo que você vai fazer, mas olha só, sempre quando a gente chega no final de semana, a gente deveria de voltar o nosso coração um pouquinho mais para nós, para a nossa casa e para Deus. Muitas vezes, né, de segunda a sexta, de segunda a sábado, quem sabe, né, a gente dá um duro danado, né? A gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente, né, tá em função de tantas coisas que não dá tempo, né? Que não dá tempo da gente ver como serão as coisas. Mas sempre quando chega um final de semana, sabe, é aquele momento da gente desacelerar um pouquinho, quem sabe até olhar para a semana que passou e perceber, né? E perceber como estão as coisas. E perceber como é que eu estou. E perceber como é que estão as coisas na minha vida e na minha casa. Sabe, é aquele momento que a gente precisa descansar um pouco. Sabe, é aquele momento que a gente pode, inclusive, reunir a família. Sabe, é aquele momento que a gente pode conversar, estar com alguém que nos faz bem. É aquele momento que a gente pode, muitas vezes, até tomar um café, almoçar, fazer um lanche sem hora marcada, sem horário para terminar. E é isso que está acontecendo hoje no Evangelho. Jesus chama os seus discípulos, né? Ao redor de uma mesa, Jesus começa a conversar com eles. E aí vem algo muito bonito, porque nesta conversa com eles, Jesus vai preparando o coração deles e vai dizendo que é preciso ser forte, que nem sempre a vida, né? Que nem sempre a vida vai sorrir para nós. Nem sempre a vida vai nos trazer flores. Nem sempre a vida, né, vai nos dar uma festa. Nem sempre o mundo vai estar favorável. E é muito bonito que Jesus começa o Evangelho de hoje primeiro, né? Primeiro,
dizendo para eles: olha, quantas coisas boas e quantas coisas bonitas vocês já conquistaram, né? Como vocês são bons, como vocês são capazes. E é isso também que hoje nosso Senhor Jesus Cristo faz com você. É por isso que a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho e valorizar aquilo que deu certo na nossa vida, aquilo que deu certo na nossa casa, aquilo que deu certo na nossa família. Faça isso de vez em quando, né? Você precisa parar, né? Recarregar as suas forças, as energias e olhar para as coisas bonitas que você fez, que você conquistou, que você tem. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pede essa parada para nós. E Ele pede isso não para a gente ter aquele saudosismo, né? Ah, bom era aquele tempo lá de trás, bom era, né, isso, aquilo. Não, não é isso. Não é um saudosismo. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe, né? Ele pede para que a gente olhe, né? Para que a gente olhe para tudo aquilo que a gente vivenciou, mas para que a gente perceba como a gente conseguiu isso, o que a gente fez. E aí vem, né? E aí vem aquele momento tão bonito, né? E aí vem aquele momento que Jesus diz que a gente precisa perseverar até o fim. Até o fim. O que significa perseverar até o fim? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que te faz bem? O que é que te faz bem? O que é que enche os teus olhos de alegria, de esperança? Você poderia responder tantas coisas aqui para mim. É isso. A gente precisa perseverar, sabe? Até o fim. Perseverar até o fim significa, né, que a gente não vai desistir. Que a gente não vai parar. Talvez nesta semana, talvez neste último ano, nesses últimos momentos, talvez algumas coisas aconteceram na sua vida que te deixaram pensativo. Talvez alguma coisa, né? Com a tua família, talvez alguma coisa no teu trabalho. Isso acontece também comigo. Isso também acontece na minha casa, né? A gente também passa muitas vezes, né? A gente passa muitas vezes também por situações assim. E aí vem o Senhor e bate, né, no nosso coração e diz assim: ei, persevera, seja forte. Isso também vai mudar. Isso também vai ser diferente. Olha o que o Senhor faz. Ei, persevera. Persevera. Não tenha medo. O Senhor muitas vezes diz assim: ei, deixa, né, esse choro, né, esta lamentação, esta revolta sair, porque a gente precisa perseverar. Quem perseverar até fim no amor a Deus, e aí a gente vai aprender uma coisa muito bonita, né? Que a gente precisa ter um amor muito grande a Deus, que a gente precisa amar a Deus, que a gente precisa buscar a Deus. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Deus sempre estará olhando por você. Deus é por você. Deus conduz o teu caminho. Deus vai até junto de você. Então persevere,
no amor a Deus. Persevere no amor ao próximo. E quando Deus fala do próximo, aqui, quem tem a graça de ter o pai e a mãe vivo, sabe que em alguma situação da vida, eles vão requerer de nós um cuidado maior, né? Eles vão requerer de nós aquela atenção. Eles vão requerer de nós aquilo que nós não costumamos a ter. Paciência. Paciência, né? Porque, né, algumas teimosias vão aparecendo e não é por maldade, é porque às vezes o peso da idade, o medo, às vezes até o medo da morte, às vezes o medo do que vem pela frente faz a gente, né, faz a gente até se fechar um pouquinho, né? E aí vem uma teimosia. E aí vem de nós aquela paciência, né? Quantas vezes talvez você perguntou para o teu pai, para a tua mãe, o que é isso, pai? O que é isso, mãe? E o teu pai dizia, ah, filho, ah, filha, é isso aqui, né? Isso aqui, a gente faz isso. Quantas vezes, né? Veja, então, cuidar, né? Cuidar de quem nos é próximo. Talvez hoje, né, você está num casamento, vocês sabem que não é fácil e que a gente tem motivo aqui, não me leve tão a sério, né? Mas a gente tem motivo às vezes para se separar todo dia, né? Mas tem coisa boa e tem coisa bonita também. Então a gente deve amar aquele com quem eu estou convivendo, aquela com quem eu estou convivendo. Provavelmente você tem filhos, né? Você tem filhas, talvez, né? E você sabe, né, que quando um filho sofre, o pai sofre, a mãe sofre. Você sabe bem disso. Mas a gente precisa amar, ser aquele suporte, cuidar, sabe? E assim aqui eu poderia falar tantas outras coisas. A gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar até fim no perdão, né? Quantas pessoas talvez já fizeram algumas coisas para você que te feriu, que te machucou, que poderia ter sido diferente, que você não merecia isso. Mas vai adiantar você alimentar raiva? Vai adiantar você alimentar uma vingança? Não. Às vezes a gente precisa deixar partir. Sabe, às vezes a gente precisa desatar aquele nó, aquilo que nos prende, pegar uma tesoura e cortar o laço e deixa. Vai em paz. Seja feliz. Sabe, a gente precisa buscar a felicidade. A gente precisa perseverar na busca da felicidade. E aqui não é pecado querer ser feliz, jamais. Não é pecado estar bem, não. Não é pecado buscar o conforto, não. Jamais, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Busque aquilo que te faz bem. Eu sempre gosto de usar uma expressão, né, muito bonita. Eu gosto de usar uma expressão que me faz muito bem. Eu digo assim que a gente deve viver, que a gente deve, sabe assim, curtir as coisas boas do mundo sem ser mundano. A gente deve curtir as coisas boas do mundo sem ser mundano, sem se perder, né? Sem se perder naquilo que a gente sabe que não vai fazer bem para nós. Por isso, né? Vá buscando aquilo que te faz bem, sabe? Mesmo diante do ódio das pessoas, mesmo, né, diante dos ventos contrários, seja perseverante. Persevere, mesmo que as pessoas ao seu lado puxem para trás. Veja, a resposta
sempre será sua. Cruzar a linha de chegada, ninguém vai cruzar a linha de chegada por você. É você. E é assim, né, que a gente vai dar muitos passos bonitos na nossa vida. A gente vai finalizando, né, este momento bastante bonito aqui de oração. Nós vamos pedir a bênção de Deus. E aqui, né, gostaria de colocar também nesse momento de bênção, né, duas intenções em particular. Ontem iniciou, né, mais um Emaús, né, na cidade de Brusque. Se eu não me engano, é Emaús feminino. Momento bastante bonito. Rezemos por isso. Hoje também inicia em Jaraguá do Sul o Cursilho Jovem, no qual eu estou indo para lá daqui a um pouco e vou acompanhar, né, até domingo à noite, este momento também bastante bonito de oração, de encontro de jovens com a presença de Deus. E peço a sua oração também para esses dois momentos bonitos de oração e de entrega também. E agora vamos pedir a bênção também para nós e para a nossa vida. E aqui, veja, né? Lembro que a gente vai vivenciar, né? A gente vai vivenciar agora um final de semana, né? Um final de semana. E o que é que você vai fazer, né? E o que é que você vai fazer neste final de semana? Procure estar com quem te faz bem, né? Com quem sempre está junto de você. Procure, né, descansar. Procure estar com a tua família, se for possível. Procure olhar para a semana que passou. Descarregue os fardos. Perdoe se precisa perdoar. Mas olha só, né? Olha para frente, né? Olha para frente. O que é que você vai desejar, né? E o que é que você vai desejar para frente? Deseje coisas bonitas, né? Deseje coisas belas para a sua vida. Porque Deus vai estar agindo na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, se cuide, viva bem, aliás, né? Tenha um final de semana mais do que abençoado. E segunda-feira a gente se encontra de novo, né? 7h da manhã, para estar aqui rezando e partilhando a nossa